Salmo 18, dos versículos 1 ao 6, que diz assim: Eu te amo, ó Senhor, minha força. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza, é o meu libertador. O meu Deus é o meu rochedo, em quem me refugio. Ele é o meu escudo e o poder, que me salva. A minha torre alta, clamo ao Senhor, que é digno de louvor. E eu estou salvo dos meus inimigos. As cordas da morte me enredaram, as correntes da destruição me surpreenderam. As cordas do Sheol ou da sepultura me envolveram, os laços da morte me alcançaram. Na minha aflição, clamei ao Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Do seu templo ele ouviu a minha voz, meu grito chegou à sua presença, aos seus ouvidos. Percebam aqui, nós estamos meditando um livro poético das Sagradas Escrituras, e este salmo é uma canção de Davi, é um louvor de Davi, um cântico do rei vitorioso, o Senhor Deus, Rei dos reis e Senhor dos senhores, Yahvé, o grande eu sou. Davi louva ao Senhor que o livrou das mortes dos seus inimigos, de seus inimigos, das mãos de Saul, que o perseguia. Um salmo de espiritualidade régia. O que quer dizer isso? Nos faz refletir que há um rei que rege o mundo com cetro de justiça e equidade, e o seu reino é eterno. A época do reino foi nos dada, o reino dos céus foi inaugurado, seria inaugurado logo depois, diante da progressividade da revelação. Nós sabemos que o livro de Salmos, ele está no Antigo Testamento, mas o povo do Antigo Concerto, o povo da Antiga Aliança já esperava de fato um Redentor, um Messias, e esse Messias viria logo após. Nós sabemos quem é esse Messias, esse Redentor, o nosso Senhor Jesus Cristo. Então este salmo de fato faz refletir um Deus que é soberano, um Deus que que deu um reinado eterno ao seu único e unigênito Filho. Então este salmo também é uma oração que glorifica a majestade de Deus, o reino do Altíssimo, que promove a paz, a justiça e a alegria entre os homens que o temem e reverenciam o seu poder e a sua glória. Segundo ainda F.F. Bruce, no seu comentário bíblico, ele diz que este salmo era usado pelos reis davídicos após o retorno das batalhas, em cultos de adoração, de ações de graça pela vitória. Este hino de louvor possui 50 versículos. Iremos meditar nos primeiros 6 versículos. Estamos meditando, ou melhor dizendo, nos seus primeiros 6 versículos. Então, vamos pensar no seguinte tema nessa noite: o Senhor é vitorioso e trará vitória ao seu povo. O Senhor é vitorioso e trará vitória ao seu povo. Então, de que maneira o povo será vitorioso, reconhecendo a vitória do Senhor Deus? Então, de que maneira nós seremos vencedores? E de que maneira o povo do Antigo Concerto ele foi vencedor, ele foi vitorioso por meio do Senhor Deus? Em primeiro lugar, reconhecendo que o Senhor é a sua força. Em segundo lugar, reconhecendo que o Senhor é a sua rocha. Em terceiro lugar, reconhecendo que o Senhor é o seu clamor. Por fim, reconhecendo que o Senhor é o seu socorro. Então é necessário nós reconhecermos o senhorio de Cristo sobre as nossas vidas, porque foi dado a Ele um poder semelhante ao Senhor Deus do Antigo Concerto, porque ele passou por aqui, por esta terra, ele viveu, ele morreu, foi sepultado e ressurgiu ao terceiro dia. Ele passou por um estágio de humilhação, mas ele também foi exaltado soberanamente pelo Senhor Deus, o qual recebeu o título de Senhor, de líder das nações e de soberano dos reis da terra.
quer sejam reis físicos ou de uma ordem natural, quer sejam reis espirituais ou celestiais. Então foi dado a ele um poder que de fato um poder de forma exaltadamente pelo Pai, pelo Altíssimo, pelo Senhor Deus. Então, reconhecendo que o Senhor é a sua força, em primeiro lugar, o versículo 1 diz o seguinte: eu te amo, ó Senhor, minha força. Perceba a expressão, o salmista declarando, Davi declarando, expressando com o seu coração amor pelo Senhor. E segundo F.F. Bruce, este salmo pode ser dividido em duas partes, dos versículos 1 ao 30 e dos versículos 31 a 50. Então, quando o autor começa nos versículos 1 e 2, ele inicia uma série de metáforas. O que são metáforas? São figuras de linguagem, que ele vai usar um tipo de figura de linguagem para descrever a origem da proteção e das forças que Deus demonstrou ser na sua experiência. Davi expressa, meus irmãos, seu amor ao Senhor e declara-se seu Senhor Deus, a sua força. Força, em outras palavras, essa força é o Senhor e a sua coragem em tempos de batalhas internas e externas. Força no sentido do Senhor ser o seu alento, seu ânimo frente a tempos de desânimo e incerteza. Sim, irmãos, o Senhor Deus é a nossa força. O Senhor Deus é o nosso porto seguro. A quem temeremos? Quem poderá nos atingir? Quem nos poderá separar do amor de Deus? São indagações, são perguntas que no Novo Testamento o apóstolo Paulo refletiu acerca da vida triunfante que teremos em Deus por meio do seu Cristo. Na carta aos Romanos, capítulo 8, os versículos 38 e 39, diz assim: pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Percebam que Davi refletia acerca do amor leal do Senhor, mesmo ele sendo indigno do amor de Deus, e nós também somos indignos do amor de Deus. Mesmo assim, ele resolve por misericórdia no seu santo conselho, porque ele decreta e executa todas as coisas segundo o seu eterno conselho. Então ele resolveu ter misericórdia, ter compaixão de nós, a fim de agir eficazmente em nós pela graça. A graça foi nos dada mediante a fé. O dom da graça, o dom da fé foi nos dado. E ele nos deu a fé, e é ele quem nos dá o arrependimento. Foi assim que aconteceu na vida de Davi, dos demais homens das Sagradas Escrituras, e é da mesma forma que Deus age hoje pela atuação do Espírito Santo na igreja pós-moderna. Estamos meditando no seguinte tema: o Senhor é vitorioso e trará vitória ao seu povo. De que maneira o povo será vitorioso? Reconhecendo a vitória do Senhor Deus. Em primeiro lugar, vimos reconhecendo que o Senhor é a sua força. Em segundo lugar, agora, reconhecendo que o Senhor é a sua rocha. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza. O versículo 2 diz: o meu libertador, o meu Deus é o meu rochedo, em quem me refugio. Ele é o meu escudo e o poder que me salva, a minha torre alta. Louvado seja o nome do Senhor. Segundo João Calvino, no cântico como registrado, nesse cântico, segundo ele comentando este versículo 2, ele diz que esse cântico, como registrado no segundo livro de Samuel, capítulo 22, versículo 3, em vez das palavras meu Deus, minha rocha, temos Deus de minha rocha. Deus é a minha rocha. E depois da palavra refúgio, temos minha fortaleza, meu salvador,
tu me preservarás da violência. Palavras que fazem a oração mais completa. Então, essa forma poética como Davi canta, vamos dizer assim, as palavras de João Calvino estão de forma mais estruturadas, de forma mais completas. Então, Davi canta ao Senhor, que é a sua rocha, em situações difíceis, em vales da sombra da morte. Davi observava a mão graciosa de Deus em todo o processo, o guiando e o conduzindo em êxito. De fato, nós observamos isso, Davi confiando plenamente no Senhor, Davi descansando plenamente no Senhor e tranquilizando seu coração, a sua mente em tempos de tormenta, em tempos que ele estava sendo perseguido por Saul. Então nós observamos isso na vida de Davi. Irmãos, quando observamos o que estamos vivendo atualmente, tempos difíceis como nunca se viu, não é verdade? Mas em tudo vemos a boa mão do Senhor, Deus, nos orientando, corrigindo-nos e disciplinando-nos por meio dessa pandemia. Porque entendemos que o Senhor está neste mundo com a sua vara, derramando ira sobre este mundo, sobre a vida dos homens perversos, sanguinários, os ímpios, os zombadores deste mundo. E também está, nesse momento, por meio dessa pandemia, disciplinando, corrigindo a sua igreja, diferentemente do homem ímpio, que é onde ele está derramando o seu furor, a sua ira. Nós temos sido agraciados de forma misericordiosa, sendo disciplinados. E como é bom ter um pai gracioso, um pai misericordioso, um pai que nos corrige. Louvado seja o nome do Senhor. O escritor aos Hebreus refletiu acerca da correção, da disciplina, do amor de um Deus, um amor leal de um Deus que ama os seus filhos e os de fato os corrige com amor. Paulo bem disse certa feita em Romanos, ainda acerca disso, Paulo nos faz refletir que nós devemos orar ao Senhor da seguinte maneira. O Senhor Jesus Cristo, por meio dos evangelhos, nos faz refletir acerca da oração ao Pai, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Então é necessário nós orarmos dessa forma, seja feita a tua vontade, porque Paulo, ele vai dizer em Romanos 12, versículo 2, e não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então a vontade do Senhor, ela é sempre boa, perfeita e agradável. Romanos 8, 28 nos diz também que, vamos ler Romanos 8, 28, texto bastante conhecido da igreja. Todas as coisas, contribuem, colaboram para o nosso bem, para o bem daqueles que foram chamados segundo o propósito, o desígnio do nosso Deus. Então, todas as coisas contribuem, têm colaborado para o nosso bem. Então, a tormenta, o Senhor sabe agir e na verdade, Ele sabe trabalhar na tormenta, em momentos de sofrimento, de aflição, de adversidade, de experiências que para nós de fato trazem incômodo e sofrimento, mas a pedagogia de Deus trabalhando com a igreja, tratando, disciplinando, nos corrigindo em amor, meus amados irmãos. É dessa forma que o Senhor age e agiu na vida dos homens e das mulheres que Ele chamou das trevas para a sua maravilhosa luz no passado, e é assim que Ele tem agido nas nossas vidas. Então, que seja feita a vontade do Senhor, que Ele, de fato, quando Ele permitiu o Covid-19 nas nações, Ele permitiu e Ele decretou e executou sobre as nações. É o mesmo Deus que colocará um ponto final, um basta final
na história desta pandemia. Nós cremos assim, estamos meditando o seguinte tema: o Senhor é vitorioso e trará vitória ao seu povo. De que maneira o povo será vitorioso? Reconhecendo a vitória do Senhor Deus. Então, em primeiro lugar, reconhecendo que o Senhor é a sua força. Em segundo lugar, vimos reconhecendo que o Senhor é a sua rocha. E em terceiro lugar agora, reconhecendo que o Senhor é o seu clamor. Reconhecendo que o Senhor é o seu clamor. Os versículos 3 a 5 diz assim: clamo ao Senhor que é digno de louvor, e eu estou salvo dos meus inimigos. As cordas da morte me enredaram, as torrentes da destruição me surpreenderam. As cordas do Sheol, da sepultura, me envolveram, os laços da morte me alcançaram. Perceba, Davi sabia que o Senhor Deus é a fonte primária do seu clamor, que lhe dá o fôlego da vida para clamar. É o Senhor que nos dá e tem nos dado fôlego de vida para suplicarmos, para orarmos, para intercedermos uns para com os outros, para estarmos levantando a nossa voz em oração pelas nações, pelo nosso país, pelo contexto da igreja no sentido geral do nosso país, a igreja militante, a igreja que tem de fato satisfatória por intermédio da ação do Espírito Santo frente a essa calamidade, tem orado e tem clamado ao Senhor. Então é o Senhor que nos dá o fôlego de vida para clamarmos. É o Senhor que nos dá e tem nos dado fôlego de vida para suplicarmos por sua intervenção, pelo seu agir de misericórdia. Então o Senhor, ele se encontra irado. É o mesmo Senhor que o que acompanha a sua ira é a sua misericórdia, a sua compaixão. Então é o mesmo Deus que derrama o seu furor, a sua ira nas nações, é o mesmo Deus que derrama a sua misericórdia e a sua compaixão. Foi na vida, tantos casos nós temos, o relato do dilúvio, de Sodoma e Gomorra, tantos outros episódios fatídicos, onde o Senhor derramou a sua ira. Por meio também, nós estamos meditando nas quartas-feiras, no livro de Lamentações, temos visto Deus também que permitiu que o seu povo fosse exilado, deportado de Jerusalém, das cidades de Judá, de Israel. Então o Senhor sabe agir, intervir na vida do seu povo e sempre quer o melhor para nós. Agindo com misericórdia e compaixão em momentos difíceis, em tempos de agonia e de tristeza do seu povo. Então esse Deus que dá as sentenças, faz com a sentença de vida e de morte, né? No Cântico de Ana, é bastante interessante, Ana louva a soberania de Deus, né? O Deus que dá a vida, que faz com que indivíduos, mulheres concedam crianças. É o mesmo Deus que faz pessoas descerem à sepultura. Então é esse Deus a qual eu e você estamos servindo e fazendo menção do seu nome, que ele é soberano, que ele na verdade ele governa este mundo e especificadamente as nossas vidas. Ele tem um controle deste mundo nas suas mãos e especialmente de nossas vidas. Em meio a perigos de morte, aqui Davi, ele estava exposto a ameaças, porém louvava ao Senhor Deus por meio de quem buscava libertação. Segundo João Calvino, tendo Davi dito no segundo versículo que confiava em Deus, ele agora junta isto como uma evidência de sua confiança, pois todo aquele que confia em Deus, rogará energeticamente por seu auxílio nos transes de extrema necessidade. Davi então começa a relatar as provas incontestáveis e ilustrativas pelas quais
experimentava que a mão de Deus é suficientemente forte e poderosa para repelir todos os perigos e calamidades com quem porventura somos assaltados. A fé de Davi, segundo João Calvino, provou ser evidentemente incomum, quando, sendo quase que precipitado no abismo da morte, ele ergueu seu coração ao céu em oração. Então, em tempos de calamidade, nós somos levados a clamarmos e a rogarmos pela intervenção divina. Irmãos, estamos afirmando que o Senhor é vitorioso e trará a vitória ao seu povo. E de que maneira o povo será vitorioso? Reconhecendo a vitória do Senhor Deus. Em último lugar, reconhecendo que o Senhor é o seu socorro. Versículo 6 diz o seguinte: na minha aflição clamei ao Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. No seu templo, ele ouviu a minha voz, meu grito chegou à sua presença, aos seus ouvidos. Percebam, Davi aqui reconhece que o seu socorro vem dos céus, somente do Deus Criador dos céus e da terra. Por isso Davi poderia pedir o socorro, pois o soberano iria ao seu socorro e o livraria na sua aflição, cumprindo o seu propósito na vida de Davi. Assim é conosco, meus irmãos, assim é conosco. Por isso a gente vê a proteção de Deus a seu povo, é ilimitada e pode ser manifestada de diferentes maneiras. Segundo o comentário da Bíblia, de estudo e aplicação pessoal, Davi usou 5 comparações bélicas para descrever a proteção de Deus. A primeira delas foi a de um rochedo. Deus é comparado a um rochedo que não pode ser movido por quem queira ferir-nos. A segunda comparação é de uma fortaleza, um lugar seguro onde o inimigo não pode entrar. Em terceiro lugar, Deus é comparado a um escudo que se interpõe entre nós e o mal. Em quarto lugar, a da força da salvação, um símbolo de poder e de salvação. O 5, um alto refúgio, um lugar que oferece proteção e uma visão privilegiada, pois põe acima de nossos inimigos. Se você precisa de proteção, busque a Deus. Se nós precisamos de proteção, e o Senhor é a nossa proteção, o Senhor é o guarda da igreja, então busque a Ele, busque em oração, clame que de fato Ele te ouvirá. A Bíblia atesta isso, nós cremos nas sagradas letras. Há um convite nessa noite para eu e para você, de fato que nós viemos buscar o Senhor nesta noite e por toda a nossa existência nessa terra, pois Ele é escudo e proteção dos que os buscam e temem o seu nome. Faça isso por meio de quem pode lhe salvar. Apegue-se a Cristo nessa noite, o sumo sacerdote eterno, pelo qual o escritor aos Hebreus vai dizer, em Hebreus capítulo 4, dos versículos 14 a 16: tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que adentrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer de nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Portanto, aproximemo-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajudar em momento oportuno. Então, que você se volte ao trono da graça de Deus, que você se apegue ao Senhor Jesus Cristo nessa noite. Amém, irmãos? E vamos orar mais uma vez. Pai, de toda bondade, de toda fidelidade, nós te agradecemos por este momento de meditação nas tuas sagradas escrituras. Nós te agradecemos porque entendemos que é alimento sólido para a nossa alma, ela é descanso para o nosso espírito.
Ó Pai, obrigado porque o Senhor nos edificou, nos confrontou nessa noite, o Senhor nos consolou, nos fez refletir acerca da confiança que nós devemos plenamente depositar na Tua pessoa, porque o Senhor é a nossa rocha, o Senhor é o nosso baluarte, o Senhor é a nossa torre de sustentação, o Senhor é a nossa fortaleza, a quem temeremos, quem nos separará do amor de Cristo. Nada, absolutamente nada podemos ter certeza, a feliz convicção que nada pode nos separar de Ti, porque nós estamos seguros nos braços de Cristo e lá pela salvação, pela redenção, nós de fato podemos chegar ao trono da Tua graça, podemos ter o acesso novamente a Ti, mediante o sangue de Jesus Cristo que nos possibilitou isso. Bendita redenção, bendita salvação em Cristo Jesus. Nós te agradecemos nessa noite por termos a oportunidade de meditarmos na Tua santa palavra. Bendito seja o Teu santo nome, hoje para todos sempre. Amém. Graças a Deus.